Colega veterinário, aprenda de uma vez por todas a demitir clientes. Sim, a gente tem que aprender a demitir clientes. E eu vou ensinar como nessa live de hoje. Prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e ensino médicos veterinários especialistas a faturarem mais de 15 mil reais por mês trabalhando 3 vezes por semana. O tema da live de hoje é um tema bem importante, por quê? Porque assim como vocês, eu tive muito problema ao longo da minha carreira para aprender o que era, em primeiro lugar, demitir clientes. Até porque eu pensava, ué, como é que eu vou demitir um cliente se não é um contratado meu? Mas isso é uma terminologia que a gente usa em medicina veterinária e também em outras áreas da saúde, quando a gente quer literalmente parar de atender determinados tipos de clientes. Então, é muito comum que a gente tenha na nossa rotina clientes que são literalmente insuportáveis. Não existe outra palavra para descrevê-los a não ser insuportáveis. Clientes que são mal educados, que são grosseiros, clientes que não fazem de jeito nenhum a sua prescrição, clientes que são metidos a médicos veterinários mesmo sem formação, clientes que ficam literalmente discutindo as suas prescrições, argumentando as suas prescrições, reclamando de valores, reclamando o preço da consulta, reclama preço de medicamento, reclama do tempo do tratamento, reclama que não tem retorno, ou quando tem retorno é porque é retorno. Enfim, todos os tipos de clientes que a gente, como profissional, a gente acaba se deparando ao longo da carreira, mas que em determinados momentos da vida a gente tem que sim aprender a demiti-los. E isso não faz parte somente de, eu não quero atender um cliente chato. Não, querer ninguém quer, mas muitas vezes é necessário e a gente sabe disso. Mas é importante também se a gente for prezar e muito pela nossa saúde mental. Porque a nossa saúde mental, ela realmente fica extremamente comprometida. Se a gente parar para pensar que se cada dia de atendimento, eu que trabalho 3 vezes por semana, se trabalhando terça, quinta e sábado, por exemplo, eu atender pelo menos um cliente que me desestabilize, que me estresse, que literalmente acabe com a minha paz de espírito durante o atendimento, isso daí ao final do mês vai me trazer um custo de saúde mental bem alto. E aí, sem que percebamos, a gente vai ter essa saúde mental comprometida de pouquinho em pouquinho, de consulta em consulta, e você vai literalmente absorvendo aquilo, ficando irritado, se tornando um profissional muito mais irritado e atendendo até as pessoas que não merecem de uma forma mais ríspida. E aí, ao longo da nossa trajetória, a gente para por um período e se dá conta de que realmente esses clientes precisam ser extirpados da nossa vida, da nossa rotina. Eu admito que nem todos a gente vai conseguir fazer isso, mas é um treino diário, é um treino mental, é um treino de posicionamento, que vai ser um dos temas que eu vou falar, mas que é de suma importância para que em dado momento da sua vida você consiga praticamente escolher quem e qual tipo de cliente que você atende. Então, o primeiro passo que ao longo da minha trajetória que eu pensei, olha, eu não quero mais atender esse tipo de cliente, o que eu tenho que fazer para melhorar? Eu não tinha, há 10, 15 anos, o advento das redes sociais, de seguir profissionais que pudessem me ajudar. Então, hoje, você que tem acesso a isso, eu estou passando para você, para que você não tenha essa ausência de informações que eu tive há 15 anos atrás e passava muito por isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, que eu fiz para melhorar, para começar o processo de demissão dos clientes chatos, é informação. Eu sentia que todos os clientes que de alguma forma eles me infernizavam, que eles me desestabilizavam, que eles me tiravam do sério, geralmente, quando eu fiz esse compilado, quando eu comecei a pensar no que eu estava errando para receber esses clientes, eu vi que o primeiro passo foi informação. Eu não dava informações corretas, logo eles ficavam com essa informação incorreta, incompleta, e isso, juntando de pouquinho em pouquinho com todos os itens que eu vou passar para vocês, faziam com que esses pacientes se tornassem uns verdadeiros problemas na minha rotina. Os tutores chatos, que não paravam de me ligar e que depois eu não queria nem ver na frente. Então, a informação, ela é de suma importância. Por quê? Porque você precisa dar informações reais e claras para o seu tutor.
Quando eu falo informações reais e claras, ele quer saber, quando a gente pensa assim, olha, eu vou prescrever um tratamento. Aí você vai lá, prescreve um antibiótico que seja lá por 10, 15 dias. E é comum, e bem comum, que a gente acredite na nossa rotina que, pô, você está prescrevendo, é só a pessoa ler. Tem que dar 10 dias, 2 vezes por dia, e vai embora, compra o remédio e vai embora. Eu também pensava assim. Até que eu vi que isso era, assim, uma falha de comunicação. E um dos fatores que me atrapalhavam bastante era essa falta de informação e a falta de complementação da minha informação. Então, você tem que entender que o tutor, ele é sim uma criança mimada. Sempre imagina que o tutor é uma criança mimada. Por quê? É uma criança que não tem compreensão clara das coisas e que precisa de muito agrado. Não é ficar, olha, então eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer uma cirurgia, se a senhora não tiver condições de pagar, a senhora paga depois. Não, não é ONG. O que eu estou querendo dizer é que você tem que explicar para o tutor como é essa prescrição, qual é o objetivo da prescrição. Olha, eu estou prescrevendo esse antibiótico por X número de dias, é necessário que o senhor ou a senhora cumpra a receita por completo. Olha, reforça comigo, o meu receituário ele é digital. Então, todas as vezes em que eu estou num atendimento e que eu passo a prescrição para o tutor, a primeira coisa que eu faço, eu prescrevo, mando para o tutor, eu olho para o lado e fico aguardando. Por quê? Primeiro para saber se ele recebeu o link. Por quê? É comum, e isso daí não é só comum na nossa área, o ser humano está muito corrido. O dia a dia está muito corrido, está todo mundo muito estressado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então é comum que o tutor esteja até prestando atenção em você, mas fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então ele está lá e ele está aqui. Não, doutora, não entendi. Sim, 2 vezes por semana, né? Tá. Não, é meu filho tá vindo da Europa. Não é que eu vou buscar minha esposa tá no serviço, eu tô passando, mas eu tô entendendo, viu? E aí, ele não está entendendo, ele está tentando ser delicado para não atrapalhar mais ainda a consulta. Isso, quando ele se toca, que o uso do celular incomoda a consulta, atrapalha a consulta. Porque muitos deles não vão nem entender, eles acham, eu já peguei tutor aqui, que com certeza todo mundo já pegou, que fica vendo vídeo, quando tem 2 pessoas, um fica assistindo vídeo, música alta, enquanto o outro tá falando. Então, muitas vezes você tem que falar, por gentileza, você pode só, ou você espera na recepção, na sala de espera, ou você só abaixa um pouquinho o teu vídeo, por gentileza. Isso já é uma forma de você informá-lo de que isto é uma consulta e que não é um momento de lazer no shopping para ele ficar assistindo o vídeo enquanto você está falando. Por quê? Porque é comum também que os tutores eles pensem assim, mas eu estou pagando a consulta, se eu não estou prestando atenção, o problema é meu. Feliz tem que estar ele que está recebendo. Não. Porque pode ser um pensamento imediato. Mas quando passarem 24 horas, 2 dias, 3 dias, ele não vai ter entendido nada. E aí ele vai ficar te ligando, ele vai ficar te perturbando, ele vai querer voltar no meio de uma semana onde a tua agenda tá cheia. Mas eu gostaria de falar com o doutor, que eu não entendi direito. Olha, o doutor tá atendendo. Então eu vou aí pessoalmente. Então, isso também é uma forma de você informar. Olha, desliga esse celular, por gentileza, eu tô falando, ou então desce para a recepção. Claro que com outras palavras muito mais delicadas, muito mais sutis, até porque você é um médico veterinário e você é muito bem educado. Porque se você não for educado, a gente tem que voltar para a página 1. Então, eu acredito que todos os médicos veterinários são educados e tratem muito bem os tutores. Então, o que você tem que fazer? Peça para desligar. Então, você quando tá lá prescrevendo, como eu falei pra vocês, eu mando o link e espero que o tutor fale, recebi. Eu não simplesmente falo, recebeu, que bom, então a gente se vê semana que vem. Não. Eu falo, que bom, você recebeu? Abre pra mim o link, por favor. E eu espero. Muitas vezes, não poucas, o tutor, ele pega o celular, aí ele faz assim, não, eu recebi sim. Aí fala, tá ok, então abre o link pra mim, por favor. Aí ele faz exatamente isso aqui, que você vê que não estava no link. Ele não recebeu o link. Então, se você ainda trabalha, se for o caso, com um prontuário de papel, você simplesmente levanta e fala, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a minha prescrição. Olha, aqui você vai dar de 12 em 12 horas. Muitas vezes, e não é tão incomum, você pega tutores que eles vêm e eles não sabem interpretar uma receituária. Não sabem. Você pode ter certeza que você vai ficar
pasmo de ver pessoas que vêm, que estão dirigindo, que são bem apessoados, e que quando você pede para, olha, tá, mas o senhor entendeu? Como é que tem que fazer? Aqui é uma vez só por dia, né? Escrito de 12 em 12. Então, quando eu falo que você tem que tratar o tutor como criança, é assim, ó. O senhor tá entendendo? Entendeu? Aqui, ó, é um comprimido uma vez ao dia ou um comprimido 2 vezes ao dia. Então, de preferência, o senhor pode fazer, sabe o quê? O senhor pode dar de manhã, com café da manhã, e o senhor pode dar à noite. O senhor trabalha? Eu trabalho. Então, quando o senhor chegar no serviço, desenhe, deixe claro. Porque ainda que você gaste energia com isso agora, você poupará energia no futuro. Por quê? Porque ele vai sair da sua consulta, vai chegar em casa, vai largar o receituário, e aí, se dependendo da família, no dia seguinte, a esposa, o marido, ou outro familiar vai falar, nossa, e o Totó foi na consulta? Aí ele, nossa, é verdade, eu preciso comprar um medicamento. Aí ele vai lá, no meio de um monte de papel, aí ele, nossa, nossa, era para ter dado ontem. Já começa o teu problema. Já começa. Por quê? Porque o teu problema, quando ele pegar o papel, quando ele pegar o teu prontuário, ele vai olhar e vai fazer assim. Nossa, era para ter dado ontem e eu não dei. Posso te falar? É o teu primeiro problema. Porque dependendo do tutor, ele já vai te ligar ali. Ele já vai te ligar. Oi, doutor, tudo bem? Oi, que caramba, eu passei anteontem aí. Você acredita que eu esqueci de dar o remédio? Eu esqueci de passar no pet shop para comprar, para manipular? Já é a primeira ligação. De uma série de 10 que tem no prontuário. E aí, caso ele não te ligue, aí ele vai lá e faz. E aí, se tiver, e pode acontecer, de você ter qualquer erro ali, coisa básica, você pedindo para ele, na hora da consulta ler, você já vai ver. E aí, não acontece, o que isso é sim comum de acontecer, mas pode acontecer, de você colocar alguma coisa escrita errada. Colocar lá um uso tópico quando é oral, colocar um uso oral quando é tópico. E aí, ele entendeu, de 12 em 12 horas, tá, mas ele não se atentou a isso. Aí, ele manda para uma farmácia de manipulação, se for o caso. Quando ele manda para a farmácia de manipulação, a farmácia sabe, seja o pet shop ou a farmácia de manipulação, eles sabem que é oral e que o shampoo é tópico. Mas eles vão querer deixar claro. Por quê? Porque como todos nós médicos veterinários sabemos, a prescrição é minha. Então, se eu quiser colocar um shampoo dentro do ouvido, coloco. O farmacêutico, o máximo que ele vai fazer, se tiver uma discrepância muito grande, principalmente em posologia, o farmacêutico sim, ele tem total prerrogativa de ligar para o veterinário, para o médico e falar, olha, doutor, o senhor prescreveu aí esse shampoo para aplicar no ouvido, é isso mesmo? Meio que te chamando de louco. E aí nessa hora você pode falar, nossa, perdão, realmente eu estava na correria e fiz errado. Então isso pode acontecer. E se você vislumbrar lá com um cliente, olha, vamos ler junto? Vai no meu caso que é link. Abriu o link? Eu consegui abrir o link. Aí, no meu caso, o que eu faço? Tá, então só lê pra mim o primeiro item. Ele vai falar, o primeiro item é, sei lá, um corticoide, um antibiótico, um shampoo, sei o quê. E aí você literalmente pede para que ele leia. Você pode ler pra mim? É só para saber se eu não escrevi nada errado. E às vezes, por exemplo, no meu caso que é sistema, já aconteceu e já foi relatado ao meu sistema, de eu mandar uma receita e cair para outra pessoa nada a ver e a outra pessoa ficar com a receita do que tá aqui. Então, assim, é sistema. Isso daí é tecnologia, tá super sujeito a falhas. Não é só humano que tá sujeito a falhas. Então, é uma forma de você educadamente falar, olha, geralmente acontecem alguns problemas no sistema. Você pode confirmar comigo o receituário? E aí, o que você faz? Confirma com ele. Qual que é o primeiro item? É um shampoo. E o segundo item é tal. De quantas em quantas horas? Está de 12 em 12 horas aí? Está de 24 em 24 horas? Está por 7 dias? Está para dar somente pela manhã? Você quer ver uma coisa muito comum? A gente prescrever um inibidor de bomba de próton. Não, eu quero dar de manhã. Vamos lá, um omeprazol. Prescreve lá para dar todo dia pela manhã em jejum. Mesmo escrito, dá o omeprazol, X miligramas, uma vez ao dia, em jejum. Tem gente que vai te ligar, e você sabe disso. Tem gente que vai te ligar, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá escrito aqui que é pra dar o omeprazol. É em jejum mesmo? Porque Tiquinho gosta tanto de tomar um danoninho de manhã. Tiquinho adora polenguinho. E aí você fala, de manhã. Então se você fizer isso no ato da consulta, você já poupou 3 telefonemas. Aí você imagina,
A minha média de clientes, 10 clientes por dia. 10 clientes por dia, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, eu atendi 30 pacientes. 30 pacientes, na média, se cada 1, 2 te ligarem, você tem 6 pessoas chatas te ligando durante a semana, gente. Entendeu? Então, pequenas correções no teu dia a dia vão te ajudar muito, mas muito mesmo. Quando eu me dei conta, eu falei, pô, não é possível. Muitas vezes, eu pegava uma prescrição assim, ó, quando era em papel. Quando era em papel, eu mandava a prescrição e aí de repente ligava. Aí a recepcionista ou o recepcionista ligava, me chamava, não, Ana Paula, o fulano tá perguntando se é para dar 2 vezes ao dia. A primeira coisa que eu fazia, tá de brincadeira. Não acredito. Gente, mas pelo amor de Deus, tá escrito 2 vezes por dia. O que essa pessoa não entendeu? Não, essa pessoa tem problema. E aí eu ficava, como a gente fala, ruminando isso um dia inteiro. Não, porque não é possível. Porque fulano, pô, escreve, então não vou mais fazer receita. E aí, isso foi esse sentimento de estresse, toda hora alguém me ligando, eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. A minha mãe, um conselho de mãe, a minha mãe sempre disse assim, quando você ficar muito estressado com alguma coisa, a primeira coisa é que você se pergunta, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Eu sempre falo que foi um sábio conselho. E ainda é porque ela tá viva, graças a Deus. Então, todas as vezes que alguma coisa me estressava demais, eu ficava me perguntando, não é possível. E aí, eu descobri que a informação, e isso que eu tô passando para vocês, melhorou muito, mas melhorou absurdamente a forma dos tutores entenderem as minhas prescrições. Porque o que é claro pra gente não é claro pro tutor. Então você tem que desenhar. E quando eu falo desenhar, vai muito além do entender. Principalmente quando você pega tutores, que não é tão incomum também, tutores que vêm e mandam os funcionários da residência, ó, leva lá, por favor, esse cachorro e depois você me fala, só faço Pix. E aí a pessoa que senta na tua frente é um funcionário, uma funcionária que não sabe nada da rotina do cachorro. Sabe no máximo a ração que come, porque talvez se for um funcionário do lar mesmo doméstico, ele que alimenta o cachorro. Então, dependendo da situação, se for uma pessoa muito humilde, não for esse tipo de pessoa, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É desenhar, literalmente. Quando você coloca lá, dar um quarto de comprimido, parece meme, né? As pessoas vão achar que é um quarto. Mas brincadeiras à parte, tem gente que não sabe o que é um quarto. Se você for pegar a grande massa da população brasileira, é nível IDEB, é um índice de desenvolvimento péssimo em matemática. Péssimo. O Brasil está lá embaixo no IDEB de matemática. Então as pessoas elas têm muita dificuldade. Tem pessoas, e eu estou falando por experiência própria, eu já tive pessoas ao meu redor que eu pedia para dividir um pacote de ração em 10 pacotinhos, quando vendia em 1.512 a granel, e a pessoa não sabia quantos pacotinhos dariam, uma ração de 10 quilos. Então o que é muito óbvio pra gente não é pra grande maioria, e tá tudo bem. Você não vai ensinar a pessoa a ler e escrever na tua consulta, mas você tem que ter clareza da informação para que isso não se torne um problema para você. Então você tem sim que falar, olha, um quarto é isso aqui, tudo bem? Se a pessoa falar para tu, doutora, pelo amor de Deus, eu sei que é um quarto. Ótimo. Só que ela pode não falar. Doutora, é verdade, né? Achei que fosse metade. Então, tem gente que você vai mostrar isso aqui e sabe o que vai falar para você? Doutora, então quebra no meio, né? Aí você fala, não, você quebra no meio e mais metadezinha. E ó, é a parte que tá pintadinha. E muitas vezes, é que o meu receituário é digital. Se for receituário de papel, você desenha isso aqui. Dá um quarto e desenha e coloca lá. Por quê? Poupando você, poupando estresse. A saúde mental do médico veterinário tá horrível. Tá horrível. Então você tem que poupar estresse. Você tem que se preservar mentalmente. E isso é uma informação de extrema relevância. Você tem que melhorar a qualidade da informação da sua consulta. Para quê? Para que você não tenha estresse futuro. E isso vai te ajudar muito. Segundo ponto importante é você deixar claro a importância
de cada coisa. Então você põe lá, colegas que fazem a receita aí de 3 folhas. Ok, cada um sabe a melhor forma de prescrever. Então, e o que prescrever, e isso daí a gente não se mete. Aí você tem lá 3 folhas de receituário, e aí a pessoa não vai ler 3 folhas de receituário na tua frente. Então, o que você pode fazer? Além de falar da informação que eu falei, você tem que deixar claro a importância de cada um. Sabe o que é muito comum de acontecer? Você vai lá, vai na minha rotina que é dermato. Você prescreve lá todo o tratamento dermatológico, shampoos, loções, cremes, e seja lá o que for. E aí no meio de tudo você coloca usar antiparasitário externo. Aí a pessoa vai para casa com a receita. Ai não, olha, eu vou comprar um shampoo. Vou pegar olha, ela colocou aqui, um shampoo, uma loção, um creme, um comprimido, não sei mais o que. Aí a pessoa olha assim e faz assim. Nossa, ela passou aqui. Vou dar 3 exemplos para que as empresas não me xinguem. NexGard, Bravecto e Simparic. Sabe o que o tutor vai fazer em casa? Mas isso não é aquele que a gente dá para pulga? Aí alguém vai falar, imagina que meu cachorro tem pulga. Meu cachorro só vive em apartamento. Meu cachorro nunca nem pegou carrapato na vida. Só pegou quando tinha 2 aninhos. Mesmo assim eu tirei na hora. Sabe aquela história? Meu cachorro só come só come frango, mas é na água, sem tempero nenhum. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não imagina. E é capaz ainda de em casa o tutor falar assim, nossa, jamais que eu volto. Essa veterinária tá achando que meu cachorro tem pulga? Acho que eu vou procurar um dermato porque meu cachorro tem pulga? Imagina, não vou nem volta, viu? Porque pra falar que meu cachorro tem pulga é demais. Isso é comum. Aliás, era comum, porque depois que eu comecei a mudar, que eu comecei a implementar tudo isso, deixou de ser. Então você tem que pegar a tua receita e mesmo que você passe lá no caso do generalista, do clínico geral, pega lá vermífugo. Eu quero dar um vermífugo pro meu cachorro, tá lá. Por que você tá dando esse vermífugo? Você tem que deixar claro. Deixa claro pro tutor, olha, dentre os itens que eu passei vai para sinomose, tem isso, isso e isso, mas é muito importante que o senhor se atente ao uso do vermífugo. Por quê? Porque um cachorro com parasita, ele pode ficar anêmico, e se ele ficar anêmico, a imunidade vai baixar, e a imunidade baixando vai piorar a doença. É só exemplo, tá? Então, você tem que deixar claro, porque senão o que vai fazer? Não, já gastei muito, vou dar vermífugo. Meu cachorro tomou vermífugo ano passado. Ano passado, antes da pandemia, porque 2020, 2021 e 2022. Aí você pergunta assim, seu cachorro tomou vermífugo ano passado, esse ano? Nem tomou, né? Com a pandemia a gente nem saía de casa. O verme bateu na porta. Oi, desculpa, você tá na rua? Não. Não, então tudo bem, só tô pegando as pessoas que estão na rua. Entendeu? E pior de tudo, a gente faz essa brincadeira, mas é pura verdade. As pessoas, elas não entendem que pode ter verme mesmo sem um cachorro de apartamento. Eu moro num duplex, uma cobertura em frente à praia. Tá, e o verme não entra com a situação. Você tá entendendo? Tem que deixar claro a importância de você prescrever tudo que tá ali. Por quê? Porque principalmente se a gente for pegar clientes que têm um poder aquisitivo de baixo para médio, sabe o que ele vai fazer com o seu receituário? Ele vai fazer isso aqui, ó. Peraí. Ele vai fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ele vai selecionar o que é mais importante. Aí, se o primeiro medicamento custar R$200 e o segundo custar 500, ele vai comprar só o primeiro. Sabe qual que ele vai deixar por último? Um vermífugo, um antiparasitário externo, ou mais do que isso. Qualquer que seja um medicamento que na sua prescrição for de menor importância ou que seja comum à população, que todos conheçam. Ele vai levar, não, imagina, isso não faz parte do tratamento. Depois eu dou isso não, ele colocou só como rotina. Então você tem que explicar a importância de tudo. Por quê? Porque quando você explica a importância de tudo, você faz, sabe o quê? Você ancora o cliente. E a ancoragem do cliente é o que vai te fazer, primeiro, ter sucesso na sua prescrição, porque se você prescreveu tudo aquilo, você tem, acredito eu, um planejamento do zero à alta. Então, olha, se ele fizer isso, isso, isso e isso, logo o cachorro vai ficar bem. E se você tem esse planejamento, fez tudo isso, e ele deixar de cumprir alguma coisa ali, o teu planejamento vai por água abaixo. E aí, o teu sucesso também vai por água abaixo. Por quê? Os clientes, eles retornam por quê?
por provas. Provas, você foi lá, fez, olha, levei meu cachorro com X doença e doutor fulano curou. Logo ele vai fazer o quê? Vai passar pro vizinho. Olha, eu levei lá, doutor fulano fez isso, me passou 5 medicações, explicou tudo direitinho, porque tem cliente que fala muito bem, explica direitinho quando vai indicar para alguém, fala, nossa, olha, passei no doutor fulano, ele explica muito bem, explicou tudo bonitinho. E aí a tua taxa de sucesso vai ser alta, que a tua taxa de conversão vai ser alta, que a tua taxa de retorno financeiro vai ser alta e você vai chegar facilmente a 15 mil reais por mês ou até mais. Então tudo isso faz parte de verdade de uma engrenagem. E se a gente for pensar a um grosso modo, você tem que acreditar que, ainda que não virasse nada disso, que nada disso desse certo, a tua saúde mental está preservada. E preservar a saúde mental hoje em dia, trocadilho nos dias de hoje, é fundamental. É fundamental. Ter saúde mental é aquela velha frase, eu prefiro ter paz do que ter razão, total. E eu sigo bem essa linha. Hoje eu não me estresso, e se eu me estressar, eu faço a pergunta que minha mãe sempre fez. Pergunte aonde você está errando para que você não se estresse novamente pelo mesmo motivo. Então, a gente pensa na informação, na importância, tudo dentro do receituário, e por último a gente tem as consequências. Por que eu falo consequências? Porque você tem que deixar claro, não é fazer terrorismo. É quase, mas não é fazer terrorismo. É deixar claro que as consequências dele não cumprir a prescrição completa são X, X ou é Y. Por quê? Porque você pega o teu receituário e aí você já explicou, de 12 em 12 horas, explicou a importância, explicou que tem que ser completo, e aí ele entendeu. Ótimo, vou fazer, já sei que é de 12 em 12, já sei que tem que comprar tal coisa, já sei que tem que usar vermífugo ou qualquer outra coisa que não me vem à cabeça para exemplos, mas aí ele vai fazer assim, até fiz, mas fiz até 20 dias, não vou fazer mais não. Por quê? Porque é comum que colegas coloquem assim, até novas orientações. É opcional. Até novas orientações. Aí ele fez o tratamento que você colocou lá, 21 dias, tal, ou até novas recomendações. Ele olha e fala assim, não tenho dinheiro para novas recomendações agora não. Imagina que eu vou lá de novo, gastei uma fortuna, comprei 15 remédios, não vou agora não. Então, é comum, e na cabeça dele, sabe o que ele vai fazer? Imagina, eu já fiz o tratamento. Tobinho ficou bom. E se você não deixar claro, mas claro que eu digo claro mesmo, as consequências de não fazer, ele vai deixar pra lá. Então você tem que falar o seguinte, olha, o senhor, ao término dos 30 dias, dos 20 dias, dos 5 dias que você prescreveu, o senhor retorna. E aí eu faço uma vírgula, porque esse era um problema meu também. Você tem que deixar claro que, olha, a partir do 10º dia o senhor retorna, vírgula, não será cobrado ou será cobrado X. Muitos tutores deixam de vir ao retorno, que é fundamental para você, principalmente para você concluir o tratamento, para dar alta para o paciente. Muitos tutores simplesmente não vêm porque acham que vão cobrar, vão pagar, que vai gastar mais dinheiro. Então, quando for o momento de ser retorno gratuito, não cobrado, deixe isso claro. Fulano, o senhor pode trazer o Tobinho daqui 20 dias, vírgula, será retorno, pode vir tranquilo, é só falar na recepção e marcar. Pronto, você já ancorou 50% da tua taxa de sucesso, porque você programou o teu tratamento, planejou, você deixou claro a importância de tudo, você deu informações claras e ele logo vai cumprir. Você pôs a cereja do bolo que explicou as consequências. Logo, não tem nada para dar errado. Não tem nada para dar errado. E aí, quando eu falo consequências, é explicar direitinho. Olha, se o senhor não der isso, é isso. Por exemplo, na minha rotina, que é dermatológica, eu tenho que deixar claro. Olha, para determinados casos, 1 banho por semana. Para determinados casos, não dê banho. E eu vou falar para vocês, é comum, quando você coloca assim, olha, o senhor pode dar de 1 a 2 banhos por semana. O tutor fala assim, eu vou dar 3. Eu vou dar 3. E pasmem, eu já peguei tutor que dá banho todo dia. Todo dia. Não, porque a doutora falou que para dar banho fica melhor com banho. Ué, lógico. E mais do que isso, ele faz analogia. Sabe aquele tutor que usa shampoo Johnson? Ele faz analogia com o humano. A gente toma banho todo dia, por que o cachorro não pode tomar?
Aí você fala, não, mas ele tem pelagem. Ah, mas eu deixei ele bem tosadinho, bem baixinho. Na percepção dele, quem ele tem em casa? É um bebê? É um bebê. E se é um bebê, por que ele não toma banho todo dia? Então você tem que deixar essas coisas muito bem claras e explicar muito bem as consequências. E faço aqui um parênteses. Você tem que explicar as consequências, aliás, a consequência mais grave. Processos. Processos. A gente não pode fingir que não existe. Tome muito cuidado com o que você prescreve, principalmente off-label, fora da bula. Por quê? Porque quando você trata com o cliente aqui, o correto, o fantástico mundo de Bob, como eu falo, é você fazer um termo, tudo bonitinho, ele assina e tal, mas a depender da medicação que você prescreve, o tutor ele pode sim te processar. Então tome muito cuidado com as consequências, não só na esfera de, deixa eu entender que se eu não fizer o tratamento, ele vai ficar ruim. Não. Tome cuidado na hora da prescrição para que ele não pegue esse seu receituário e fale assim, vou citar um exemplo. Semana passada, eu estava assistindo eu acho que não lembro se era, eu acho que era em alguma emissora aberta. E eu estava falando da minha região, se eu não me engano. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Um médico que prescreveu, se eu não me engano, colírio de prometazina. E eu falo exatamente os nomes, o princípio ativo, porque era isso, mas eu também não me recordo a situação real. O médico, para uma criança, era uma criança de cólon, que estava com uma alergia e a médica prescreveu prometazina colírio. Algo assim, não me recordo 100%, mas algo assim, e que não existia. Ele fez o quê? Ele chamou o jornal local, ele delatou, ele falou lá, olha o que fizeram. Tinha a foto do receituário, claro que coberto o CRM do médico, mas a declaração dele foi a seguinte, eu tô passando para vocês que aconteceu isso aqui, mas sendo um colírio, tudo bem, o farmacêutico viu que estava errado e falou, não existe. Mas e se fosse outra coisa? É aí que tá. E se fosse outra coisa? Por quê? Por uma falta de atenção. Aí eu volto lá no primeiro tópico da informação que eu estava conversando com vocês. Vocês realmente acham que se a profissional tivesse pego o receituário e mostrado para ele, falou, olha, seu fulano, para sua filha a gente vai passar esse aqui, esse. Só um minutinho, eu vou arrumar que eu errei aqui. Acabou. Aí não divulgaram o nome da médica, claro, achei bem injusto, até porque não houve um erro médico, bem entre aspas. Mas quem trabalha quem viu o receituário na rede social, na televisão, já sabe de onde que é a médica. Então isso gera um constrangimento e principalmente um constrangimento que poderia ter sido evitado por falta de atenção. Então, quando a gente fala em informação, a importância e as consequências, essa tríade é o que vai te poupar de ter estresse no futuro e de finalmente demitir clientes. Por quê? Porque quando você demite cliente, você chegou à conclusão que tudo que você fez, a informação, a importância, as consequências, o tutor ficou lá vendo vídeo, como eu falei no começo, ignorando. Sabe o que você faz? Você faz a demissão do cliente. Ele vai ter direito ao retorno, se for o caso da sua clínica, se isso ficar muito bem claro, porque o retorno não é obrigatório. Então você faz lá, olha, não tem retorno. Eu queria reagendar a consulta com o doutor fulano. Asterisco na fichinha. Não atendo mais fulano. Mas é um absurdo. Sim, é um absurdo, mas eu não vou atender. E não atendo. E posso falar pra vocês, eu não atendo mesmo. Diversas vezes eu me peguei assim, será? Coitado. E eu me arrependi depois. Eu não devia ter atendido. Tá vendo? Porque eu já sabia. E aí você vai ficar se martirizando mais ainda e você vai ficar mais estressado. E aí você vai ficar estressado por uma conduta que não foi nem dele, foi sua. Porque você podia ter demitido esse cliente e não demitiu. Isso serve para tudo. Isso serve para clientes, para amigos, para parentes, para funcionários. Existem pessoas que você tem que demitir. E a partir do momento que você demite esses clientes, você tem saúde mental. Volto a dizer, serve para tudo na vida. A demissão de clientes, pro teu lado profissional, ela é libertadora e ela é enriquecedora. Então,
eu sugiro fortemente que vocês, todas as vezes que se irritarem com o cliente, vocês façam uma anotação pós-consulta, que é: este cliente me tirou do sério, esse cliente é chato, ele não presta atenção, ele fica assistindo vídeos enquanto eu tô falando, ele fica no WhatsApp, sabe aquele barulhinho do WhatsApp? No meio da consulta? Se for um idoso, claro, salvaguardadas as diferenças de idade, enfim, isso você vai ter que avaliar. Tem idoso que realmente fica lá, não sabe nem tirar o sono. Mas se você vislumbrar aquela situação onde você tá claro que é uma pessoa tóxica, que te incomoda, que não presta atenção porque não quer, posso te falar? Demita. Demita, e pode ter certeza que a tua produtividade e a tua saúde mental vão agradecer e muito, e muito. Eu espero de verdade que essa live tenha ajudado vocês. E existem várias outras formas de demitir clientes, mas, na verdade, o que eu proponho para vocês é: trabalhem para que vocês não precisem demitir os clientes. Então, trabalhar a informação do receituário, a importância e as consequências. Essa tríade vai fazer com que vocês ancorem o cliente da melhor forma, vocês amarrem o cliente de uma forma em que ele vai cumprir o que você deseja. E cumprindo o que você deseja, sendo um profissional qualificado, que sabe o que está fazendo, o sucesso do tratamento é garantido. E você não vai ter dor de cabeça de cliente te infernizando e você tendo que demitir. A sua taxa de demissão no futuro tem que ser igual à minha. Não é zero nunca vai ser, mas muito próxima do zero. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima live e muito obrigada a todo mundo que compareceu.